O Clamor, com Márcia Martins. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Luciana, no Facebook. Você que está aí conectado comigo no seu trabalho, na sua casa, no trânsito, você que me ouve nessa manhã, Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor possa estar te envolvendo. Bom dia, Jorge, também chegando no Facebook para vocês. O Salmo de número 66, lá no finalzinho, a partir do verso 16. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Vamos pular para o 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos e a sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, exultem e cantem de alegria as nações. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós cantamos de alegria. Toda a criação louva o Senhor, toda a criação se regozija na presença do nosso Deus. As estrelas, né, louvam a Deus. Toda a criação está num estado de adoração ao Senhor. Bom dia, ministro Elias de Souza, para você também no Facebook. Olha bem, venham e ouçam todos vocês que temem ao Senhor. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. Isso é dar testemunho, né? O nosso testemunho vai falar a respeito do nosso Deus. Como é importante esta questão do testemunho. Hoje eu vinha meditando nessas coisas enquanto vinha caminhando para cá. Vejam bem, cada um de nós tem um papel, cada um de nós, né, fomos criados primeiramente para adorar o Senhor, mas nós também temos a nossa função, né? No corpo de Cristo temos a nossa função na sociedade, todos nós temos a nossa função. Olha bem o que diz o texto de Lucas, no capítulo 12. Vamos pular lá para Lucas, vamos dar uma olhadinha aqui, porque isso vai ilustrar essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês nesta manhã. Lucas 12, vai do verso 35 e diante. E o título, na minha Bíblia, né, dessa parte aqui da palavra, diz prontidão para o serviço. E é nisso que eu vinha meditando, que nós todos fomos, né, criados para o louvor da glória de Deus, e nós servimos ao Senhor com os nossos sacrifícios de louvor, e nós servimos as pessoas que nós amamos. Nós temos o chamado para servir. A maneira que nós temos de abençoar as outras vidas, abençoar as pessoas, é servindo. Eu estou aqui servindo ao Senhor neste microfone desta rádio, né? 3 vezes por semana eu venho aqui. Qual é o meu serviço? O meu ministério, porque ministério significa serviço. Eu estou servindo a vocês, servindo ao Senhor primeiramente, né? E servindo a vocês, né? Servindo a vocês, eu estou servindo ao Senhor. Em outras palavras, a maneira que nós temos de servir a Deus é servindo ao nosso próximo. E eu caminho para cá, trazendo uma mensagem de edificação para a sua vida. Esta é a minha função. Vamos dizer que nós fôssemos um grande formigueiro. Vocês já observaram um grande formigueiro? Bom dia, Aldo Santos. Neste grande formigueiro, né, tem as formiguinhas cortadeiras, tem as formiguinhas carregadeiras, tem a formiguinha que ela está lá para gerar os ovos, tem os outros que são para tomar conta, os que transportam, os que vigiam,
né? No formigueiro todos têm a sua função, na sociedade humana também. E o meu papel aqui a cada manhã é servir vocês, né? Trazendo a palavra do Senhor, estimulando a sua fé, o seu crescimento espiritual, fazendo Deus conhecido, não é? O objetivo deste programa, acima de tudo, é fazer com que você conheça o Senhor e você possa crescer no conhecimento de Deus, em graça, em sabedoria, não é? Isso é tão importante, aprender a amar o Senhor. Isso é vital em nossas vidas. E você está aí, o Beto está lá consertando os sofás, a Flávia está lá cuidando de sua família, cuidando, né, Flávia, da Flávia Oliver Store, que ela vende roupas, é o sustento dela, né? Você pode acessar lá o Instagram da Flávia Oliver Store. A Juliana Coelho, que é patrocinadora deste programa, está lá gerenciando as padarias, não é? Cada um no seu trabalho. Você tem as enfermeiras cuidando das pessoas nos hospitais, cada pessoa, né, no seu trabalho. E quando a pessoa ela deixa de ser útil às outras, que ela perde esse amor de servir, é como o sal que não presta mais para nada, é lançado fora, né, disse Jesus. Nós temos que ser sal e luz. Então, nós vemos tantas pessoas caídas pelas ruas. Bom dia, Isaura. Quantos mendigos, quantas pessoas imundas, em trapos, né, caídas no passeio, como a gente fala, né, nas calçadas, ali perdidas completamente, não estão servindo mais para nada, porque não estão servindo para servir. E quem não serve para servir, não serve para viver. Se você não está sendo útil para ninguém, você se torna, né, uma pessoa infeliz, uma pessoa, né, que não pode abençoar a ninguém. Olha bem o que diz esse texto de Lucas 12, lá a partir do 35, da nossa prontidão para o serviço. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Bom dia, Flávia. A Flávia já deu sinal lá que está ligadinha na rádio. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Ok? E vai lá, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. E como é que o Senhor quer nos encontrar? Diz lá, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ok? Então, o nosso chamado, primeiro, é a adoração a Deus, é o nosso serviço de adoração a Deus. Mas, segundo, nós estamos nesta terra, enquanto nós estamos vivos aqui, nós estamos aqui para servir as outras pessoas, para abençoar as outras pessoas. Nós não podemos perder chance de fazer isso, e fazer isso com excelência. Um pedreiro, não é, quando ele está trabalhando, fazendo uma obra, se ele faz com excelência, se ele serve com excelência, mesmo que ele vá receber, porque o trabalhador é digno do seu salário, não é? Mas ele tem que se fazer digno do seu salário, ele tem que fazer o trabalho dele com honra, com excelência, porque, em primeiro lugar, tudo que nós fazemos é para o Senhor, porque é a Ele que nós vamos prestar contas no final de nossas vidas. E tanta gente, né, não tem temor a Deus, acha que está se vendendo somente pelo dinheiro que vai receber. São pessoas mercenárias, elas fazem pelo dinheiro que vão receber, são tão infelizes, não é? Porque elas fazem mal e porcamente, são pagas por aquilo e acabou. Não vão ter galardão da parte do Senhor, não vão se sentir recompensadas por terem feito um trabalho maravilhoso, um trabalho bem feito. Então, em tudo que nós formos fazer,
nós devemos fazer para a glória de Deus, não é assim que diz a palavra? Para honrá-lo, né, com o serviço, com o nosso ministério. São tantos serviços, tantos ministérios, e você pode estar fazendo a coisa mais humilde que for, mas quando você faz com excelência, você faz com amor, você faz para honrar a Deus, aquilo se torna a coisa mais importante. Eu não trabalho por dinheiro, né? Aliás, né, literalmente, né? Cada vez que eu venho aqui nessa rádio fazer este programa, né, às vezes eu ainda pago, né, para fazer, em vez de receber. Porque o meu objetivo é estar servindo ao Senhor. E Ele vai me galardoar, e Ele vai prover de alguma maneira, né, o meu sustento. E também o meu desejo, né, com este programa é estimular você às boas obras, é trazer a visão de missões para a sua vida. Né? Você precisa se envolver com a salvação até os confins da terra. Este é o chamado de cada um de nós. E nós costumamos dizer, se você não pode alcançar aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, se você não pode ir até elas pessoalmente, você pode alcançá-las através da sua oração e através da sua contribuição. Se você está pegando o seu dinheiro e gastando tudo com você mesmo, você não está sendo sábio. Né? Nós temos uma parábola na Bíblia que fala daquele administrador infiel que mesmo roubando, né, o seu senhor, ele ia ser demitido e ele dá um jeito de agradar as pessoas ali. Por quê? Para que ele fizesse daquelas pessoas, né, amigos que pudessem recebê-lo em suas casas. E o Senhor, ele dá a lição ali naquela parábola. Faça você assim também. Use as suas riquezas para fazer amigos eternos que vão te receber nos céus. Olha que bacana, né? Se você deu dos seus bens materiais, olha, se você não está dando o seu dinheiro para contribuir para o reino de Deus, saiba que eu não tenho certeza da sua salvação. Porque se você é um salvo, você se entrega nas mãos do Senhor, você sabe que Ele pagou um preço altíssimo pela sua salvação e que o mínimo que você pode fazer é entregar a sua vida, tudo que você possui, para o serviço de Deus. E se você fizer isso, com certeza, o Espírito Santo, ele vai te falar, olha, eu quero que você ajude na obra, né, para que haja salvação. Como este projeto Asra, né? Um dos motivos de eu estar fazendo o programa da rádio é o projeto Asra, o projeto Esperança, levando a esperança para as famílias, para as crianças ali nas grandes favelas da Índia, onde o evangelho precisa chegar, não é? E cada dia que eu venho a esse microfone, eu te dou a chance de você contribuir, o privilégio de você participar desta obra, né? Porque quando você chegar na glória, todas as pessoas que foram salvas, através de você, de alguma maneira, você contribuiu para a salvação daquelas pessoas, elas vão te receber lá nos céus. Olha que festa, que maravilha. Eu quero uma multidão para me recepcionar lá, né? Ver que eu levei todas aquelas pessoas aos pés de Jesus e que Ele vai poder virar e falar para mim, serva boa, né? Serva fiel, eu te coloquei no pouco, né? E você foi fiel no pouco, e agora eu vou te colocar sobre o muito aqui no meu reino. Então, esta palavra de Lucas, essa prontidão para o serviço, nós devemos estar prontos para servir e conservar acesas as nossas candeias, não é? Como lá quando eles estavam edificando o muro, né? Sob a liderança de Neemias, numa mão eles tinham uma espada para se defender do inimigo, na outra mão eles tinham uma ferramenta de trabalho para edificar o muro. Assim é a nossa vida nesta terra, né? Nós temos que agir nas regiões celestiais, né? E temos que agir na região terrena, onde nós estamos vivendo agora, né? Onde nós podemos frutificar. Por enquanto, nós temos que frutificar, é aqui onde nós estamos plantados. Né? Você tem que ser bênção para todas as pessoas que estão ao redor de você, de uma maneira ou de outra, não só na sua Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor, Ele nos desafia que quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar esperando
por Ele. E qual a melhor maneira de nós esperarmos pelo Senhor? Você tem que estar, né, todo vestido. E realmente, aqui eu não olhei, né, logo aqui mais embaixo, vai falar exatamente, né, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim. Então, o Senhor nos coloca todos na categoria de servo. Eu estou servindo você com esta palavra nesta manhã para teu fortalecimento espiritual, para a edificação da sua vida, ok? Para te chamar para o centro da vontade de Deus. E você está ali, aí no seu trabalho, não é? Ganhando o seu pão de cada dia, cuidando da sua família, mas não se esqueça de colocar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. E nisso aí você tem o dízimo, você tem as ofertas, né? O Espírito de Deus, ele vai te tocar o que você precisa fazer, né? Porque você tem que mostrar desapego, né? Você não pode ficar apegado, agarrado com as coisas desta terra, porque a trombeta vai soar, Jesus vai nos chamar a qualquer momento. Ele diz, a qualquer momento, ninguém sabe o momento, você tem que estar preparado. E se você estiver muito agarrado nas suas coisas materiais, se você não desenvolveu a capacidade de servir aos outros, de ser bênção para os outros, de desapegar, né, do dinheiro, você não vai conseguir subir com Jesus. Essas coisas vão te agarrar aqui na terra. Nós não somos chamados a colocar as nossas raízes agarradas aqui no solo deste mundo. Nós somos chamados a colocar as nossas raízes agarradas, né, arraigadas em Cristo Jesus, porque aí quando Ele nos chamar, a gente já sobe facilmente. Vocês sabiam que Jesus, ele nos compara, né, a ramos de uma videira, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Você sabe que, né, Jesus, ele veio, ele plantou as raízes dele aqui nesta terra como uma videira, mas a videira, ela cresce, ela se esparrama, ela vai jogando os ramos dela para todos os lados, mas nós fomos comparados a esses ramos, e esses ramos, eles ficam pendurados, né, no ar, eles frutificam. A única ligação desses ramos com a terra é através da raiz da vide, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que estar ligados a Cristo Jesus e não ligados ao solo, né? Não, nós não tiramos a nossa vida, a nossa seiva, a nossa frutificação do solo desta terra, não. Nós estamos pendurados, nós estamos nos ares, porque nós, né, somos pessoas nascidas de novo, nós que nascemos de novo somos espirituais, e nós vamos estar, né, nas regiões celestiais, frutificando, não com a nossa raiz fincada na terra, mas ali ligada em Cristo e nos ares. Bom, vamos lá. Bom dia, Luísa. Então, vim aqui para servir, né? E o que eu quero fazer é servir a vocês com excelência, servir ao Senhor e servir a vocês com excelência, ok? Que você, naquilo que você está fazendo agora, você faça para a glória de Deus, você faça de maneira excelente, para quando Ele vier te encontrar fazendo assim, ok? Este é o nosso papel de cristãos, não somente, né, de boca, de pregar para os outros, de falar para os outros o que é certo, e depois o nosso testemunho é um arraso. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Pessoas egoístas, não é? Pessoas que estão transgredindo a palavra de Deus, que estão em pecado, né? Tem palavrinhas na Bíblia. Gente, é importante você saber, né, o que é pecado, o que não é pecado. Não é possível. Você tem o Espírito de Deus. Mas antes de eu pular para isso, veja bem.
como eu estava falando para vocês, né, sobre o nosso papel de servir, Jesus, ele veio como servo de todos. Ele abriu mão de tudo para nos servir. E ele nos serviu com excelência. Ele deu o corpo dele, o sangue dele, até a última gota, para nosso resgate, para nossa salvação. Ele abriu mão de ser Deus para ser servo. E por isso Deus o exaltou sobremaneira, colocou ele acima de toda autoridade, todo principado. Ele é um nome acima de todo nome, porque ele veio e ele nos serviu com toda excelência. E quando Jesus ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. O Pai enviou o Espírito Santo que havia prometido a Jesus Cristo, não é? E o Espírito de Deus, ele foi enviado para continuar a obra que Jesus havia dado início. E não só continuar, como aplicar, né? Aplicar toda a conquista que Jesus conquistou, tudo que Jesus conquistou para nós, é o Espírito de Deus. Quem vem, e ele vem para nos servir, ele vem como consolador. Ele é aquele que nos consola, que está ali para nos servir, para nos apacentar, para nos levar ao conhecimento de Cristo Jesus, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois nós vamos entrar nesse tema mais para frente, sobre o ministério do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está aqui na terra para nos servir. Se o Senhor nos ensina, né, como Jesus, ele veio para nos servir, o Espírito Santo está aqui para nos abençoar, para nos servir, para nos guiar, para amadurecer-nos na fé, que dirá nós também temos o chamado de servir. Não se engane, sirva da melhor maneira possível, abençoe da melhor maneira possível, e você vai ser feliz, porque você vai estar agradando ao Senhor. Eu ouvi hoje de manhã uma mensagem bonitinha, e até vou passar para vocês. Bom dia, Olga, querida. O que o Senhor diz? Mais abençoado é aquele que serve. Não o que é servido. Mais abençoado é dar do que receber. Mais abençoado é você servir do que ser servido. Não tenha dúvidas. Não perca chances de abençoar e de servir. Ok? Porque isso machuca o seu orgulho, né? O seu egoísmo. Mas vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa feliz. E quando você chegar na presença do Senhor, o teu galardão eterno vai estar te aguardando. Mas, sim, vou contar a historinha. Falei que vou contar a historinha que eu recebi. Bom, é uma historinha que envolve 2 animais, um vagalume e uma serpente. E o vagalume lá ia cada manhã, né? Todo iluminado, todo cheio de luz, todo contente. Passava dando bom dia para o pessoal, né? Depois passava boa tarde, depois passava boa noite. Esse vagalume me lembra mais algumas pessoas no WhatsApp, né? Que elas enchem a sua caixa de mensagens e todo dia você tem que ir lá limpar o seu celular, porque ele vai ficando lotado com essas mensagenzinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Bom, enfim. Lá ia o vagalume. E ele passava alegrando, né? Todos os animais, ele cumprimentava todos. E um dia cruzou o seu caminho uma serpente. Lá ia a serpente rastejando pelo chão. E o vagalume, né? Bom dia, dona serpente, né? E piscou a sua luz. E a serpente não respondeu nada, mas ficou, né, ali matutando no seu interior. A serpente passou a odiar o vagalume, porque ele brilhava, pela alegria que ele tinha, né? E ela
amargurada, começou a ter inveja do vagalume, e passou a detestar o vagalume e passou a perseguir o vagalume. Onde ia o vagalume, lá ia a serpente, procurando ocasião contra ele, para prejudicá-lo de alguma maneira. E um dia o vagalume, alegre da vida, sem perceber, quando viu, a serpente estava de bote armado, prontinho para devorá-lo. E ele falou: que isso, dona serpente? Por que você vai me comer? Eu faço parte da sua cadeia alimentar, eu vou te alimentar, vou servir de algo para você? Não. Então, por que é que você vai me comer? Por que você quer me devorar? Por que você quer me destruir? Ela falou: porque eu não suporto ver o teu brilho. Pois é, você conhece pessoas assim? Infelizmente, né? O diabo usa muita gente que você nem sabe que eles estão te vendo e te observando, e eles estão odiando você pelo seu brilho. Infelizmente, né, isso acontece. Eu penso até mesmo, você que me ouve na rádio a cada manhã, muitos me ouvem de bom coração, muitos recebem a mensagem com alegria, né? Como quando Jesus passou pela terra, muitos recebiam a mensagem com alegria. Mas tem outros que o coração se enche de inveja, né? E começam a pensar: eu também queria ser assim, por que eu não sou assim? E começa a odiar e começa a desejar o mal em seu coração. E a palavra diz que quando nós alimentamos esses sentimentos em nosso coração, nós estamos gerando morte para os nossos irmãos. Nós temos que tomar cuidado, né, com os nossos sentimentos. Na época de Jesus, como eu estava falando, né, estou falando de inveja e de serviço, os fariseus, eles invejavam demais a Jesus e mataram ele por inveja, né? Assim como mataram José, que é um tipo de Jesus, por inveja, por causa da luz de Jesus. Mas os fariseus, eles não serviam para servir, né? Jesus falou: olha, vocês podem fazer tudo que eles falam, os escribas, os fariseus, tudo que eles estão ensinando, né? Estão ensinando na lei de Moisés, façam, mas não façam o que eles fazem, porque o testemunho deles era de se jogar no lixo. Eles viviam não para servir o povo na função de líderes que eles eram, mas eles estavam ali cheios de cobiça, né? Cheio de avareza. Eles queriam enriquecer às custas do povo. Eles não estavam nem aí. É como alguns pastores hoje em dia, que você pergunta para a pessoa: em qual igreja você congrega? Eu congrego na igreja tal. E falei: mas você está com um problema tão difícil, não é? Você já conversou com o seu pastor? Você já se aconselhou com o seu pastor? Você já pediu a ele ajuda em oração? E a resposta da pessoa: não, eu nunca falei com o meu pastor, porque ele é um homem muito ocupado, é muito difícil você conseguir marcar um horário, falar com ele. Não, eu nunca cheguei até o meu pastor. Falei: como assim? Que pastor é este? Que não pastoreia suas ovelhas? Que as ovelhas estão sendo despedaçadas pelo lobo, estão sendo devoradas, estão indo por caminhos de perdição. E este pastor está lá tão distante que ele não nem sabe se aquela ovelha é dele ou não é dele, o que ela está passando, o que não está passando, né? Muitos pastores, eles só conhecem as ovelhas que contribuem, né, com uma grande soma de dinheiro na igreja. Então, essas ovelhas são consideradas importantes e elas vão ser paparicadas, vão ser visitadas, vão ser bem cuidadas, né? Mas as demais, não. Infelizmente. Bom dia, Ivan Martins. Ivan Martins, senti sua falta no último programa, você não veio na sexta-feira. Então, o que mais temos visto são pastores que não pastoreiam com o coração de Jesus, são mercenários, né? Que quando vem vir o lobo, eles fogem, largam a ovelha para ser destruída, para ser, né, comida pelo lobo. Então, você que me ouve, busque um pastor que tenha o coração de Deus,
um pastor que seja acessível a você, um pastor que acompanhe a tua vida, que quando você tiver com problemas, você vai chegar nele, vai conversar, vai se aconselhar, ele vai te guiar na palavra de Deus, ele vai estar orando pela sua vida, ele vai colocar pessoas que possam orar por você, um pastor que te pastoreie, ok? Não seja só um frequentador de igreja, nós precisamos tanto, né, de ser pastoreados, de ter pessoas que se importam conosco, que zelam por nós, como isso faz falta. Você que não tem, você sabe a falta que te faz. Então, não é tão importante você ficar numa igreja grande, numa igreja chique. Não, né? Procure uma igreja onde você saiba que o pastor é honesto, que ele presta contas do que ele faz com o dinheiro da igreja, para que você possa, né, colocar o dinheiro na mão dele, sabendo que vai ser investido no reino de Deus. Alguém, né, que é honesto com as riquezas deste mundo, ele vai ser honesto com as riquezas de Deus, com a palavra de Deus, ele vai, né, estar fazendo tudo para a glória de Deus, e ele vai te administrar uma palavra segundo o coração de Deus. Busque um pastor assim, confiável, né, alguém confiável, porque senão o lobo, ele pode vir e você nem percebe, quando você vê, ele já destruiu a sua vida, né? Como nós temos visto testemunho de pessoas que se dizem evangélicos, cada testemunho pior do que o outro. Vou contar um para vocês. Esse fim de semana, o meu filho veio me visitar com os meus netinhos, com a esposa dele. E eles não são pessoas convertidas, especialmente a minha nora, né? Ela precisa ter uma experiência com Jesus. Bom, e ela estava me contando, ela é responsável, né, pela clínica lá onde o meu filho atende. E a última secretária foi dispensada porque foi pega roubando. E a minha nora estava falando para mim, e ela era uma evangélica, estava lá, ouvindo o pastor. Cheguei, em vez de estar trabalhando, ela estava ouvindo pregação do pastor na hora do trabalho, não é? E vivia orando, mas roubou, né? Nós pegamos ela roubando e ela foi dispensada. Olha, isso é uma vergonha. Sabe, você falar que é evangélico e andar em pecado e roubar, você não é salvo, você está se enganando a si mesmo, tá? Ó, vou ler a listinha, deixa eu ver aqui, achar em Apocalipse, quem é que não vai entrar no reino de Deus? Você quer saber? Vou te falar quem entra, quem não vai entrar. Cadê? Vou achar aqui. Ah, tá bem aqui no último capítulo, tá? Ó, no 22. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. As pessoas esqueceram, né? Quando a gente era criança, eu era ensinada assim, Deus está vendo. Deus está vendo. E as pessoas esquecem que Deus está vendo, né? Hoje precisa botar câmera para tudo que é lugar, para espionar as pessoas, para vigiar, para ver se elas estão roubando, o que elas estão fazendo. Porque elas perderam o temor de Deus. O olho da câmera está substituindo o olho de Deus. Elas se esquecem que Deus está olhando e que nós estamos nessa vida aqui para aprendizado e depois nós vamos dar conta de tudo que fizemos diante do nosso Criador. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Olha quem fica de fora. Os cães, não é cachorro não, os cães são os que agem, né, como cães, tá?
Os que praticam feitiçaria, existe muita forma de feitiçaria. Existe evangélico fazendo feitiçaria com orações feiticeiras, que não são guiadas pelo Espírito de Deus. Os que cometem imoralidades sexuais, você que está envolvido em pedofilia, em prostituição, em ficar olhando coisa na internet. Como é que fala isso, gente? Até esqueci agora, tem até nome para isso, né? Que você fica vendo coisas imorais na internet. Você não vai entrar no reino dos céus, não, tá? Se você não se arrepender e arrepender muito, você não entra no reino do céu, você vai ficar de fora. Você tem que arrepender e abandonar. Os assassinos, mas a palavra fala que você, com a tua língua, você pode matar as outras pessoas, tá? Então, não é só assassino que pega em arma para matar, não. Você pode matar as pessoas com as suas palavras. As suas palavras, elas são armas. A palavra é comparada à espada. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Os idólatras. Quanta gente idolatrando a própria vida, idolatrando as suas coisas, idolatrando o dinheiro, idolatrando denominação, sei lá, o ser humano está sempre idolatrando. Cada vez que você deixa de ter uma relação íntima de amor com Jesus, você substitui por qualquer outra coisa e você se torna idólatra, né? E todos os que amam e praticam a mentira, né? Quanto tipo de mentira que existe, né? Quantas maneiras de mentir existem. Até mesmo quando você omite, você está mentindo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou falar o fruto da carne. Carne não entra nos céus. Carne não entra nos céus. Quem está com o fruto da carne, não vai. As portas vão estar fechadas para você. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Libertino é aquele, né, que ele não tem regras morais. Ele transgride todas as leis morais. Idolatria, feitiçaria, ódio. Você odeia alguém? Discórdia. Você fica brigando, batendo boca? Não entra no céu não, hein? Ciúmes. Se livra disso tudo. Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso, ok? Tem uma palavra, né, que aqui nessa Bíblia fala imoralidade sexual. Tem vários tipos de imoralidade sexual. Uma delas é a fornicação. A fornicação é você praticar sexo com alguém fora do casamento. Sexo fora do casamento é fornicação. Os fornicários não entram no reino dos céus. Se essa é a sua condição, se Jesus voltar agora, você fica. Porque você está na prática do pecado, sem se arrepender, né? Você não está pronto. Você não está como a noiva ataviada, com as suas vestes brancas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso o Senhor dá tantos avisos na palavra dele, que você tem que estar pronto, que você tem que estar postos, não é? Cuida para que a tua vida esteja reta diante do Senhor. Se você ama Jesus de todo o teu coração, você vai ser capaz de abandonar todo e qualquer pecado, porque o Espírito de Deus, ele está aqui na terra, ele está em nós, ele nos convence do pecado e ele é um Espírito de poder, ele nos dá poder para viver uma vida santa. Tem aqui, ó, uma declaração do Papa, eu copiei para falar para vocês. Que o Papa está lá, deixa eu ver aqui, em Marrocos, tá? E lá no Marrocos, ele desaconselhou os cristãos a evangelizar. Converter não é missão, ele disse. Levar um muçulmano a Jesus pode levar você para a prisão naquele país. Então, eu acho também, né, que o Papa, ele está todo errado, ele fala um monte de coisa errada, mas neste caso aqui,
tem algo que nós podemos aproveitar disso que ele disse, né? Porque se você está num país que é proibido você pregar e você prega, você vai preso. Então, você tem que ter estratégias da parte de Deus. Não é que você não vai pregar. Você precisa, né? Ele disse, a missão é ilustrar os ensinamentos da igreja. De que maneira? Continuem próximos dos excluídos, dos pequenos e pobres, dos prisioneiros e dos imigrantes. Os caminhos da missão não passam através do proselitismo. Proselitismo é você ficar falando, tentando convencer os outros com o teu falatório, que leva sempre a um beco sem saída, mas pelo nosso... ele disse, né? Não é pelo proselitismo, mas pela nossa maneira de estar com Jesus e com os outros. Maneira de estar com Jesus e com os outros, o que é isso? É um testemunho, não é? Então, mesmo que você esteja num país aí proibido de pregar, você pode falar através da sua vida, do seu testemunho. E o que é que nós temos visto aqui, no Brasil, por exemplo? As pessoas blá, 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 prega para os outros e faz como os fariseus. Na hora de fazer, elas fazem o contrário, né? Quanto crente aí, gente, fazendo sexo fora do casamento. Você não é crente coisa nenhuma, você está fora do centro da vontade de Deus, você precisa consertar a sua vida. Ou, se Jesus volta agora, você dança, você fica, você não vai subir com ele. Gente, falei tanto, né? Nem li aqui os nossos provérbios de hoje, mas é porque eu quero avançar com o nosso estudo, ok? Nós precisamos atravessar o Jordão. Nós estamos aí vendo como é que nós vamos fazer para entrar de posse da terra da promessa, ok? E eu quero continuar um pouquinho, que seja 10 minutinhos, para frente aqui, nesse estudo com vocês. Nós vimos que o povo saiu do Egito, mas o Egito precisava sair do povo. Deus estava construindo neles uma nova mentalidade. Uma mentalidade de submissão, de obediência a Deus, de confiança em Deus, de deixar-se guiar pelo movimento da nuvem, da coluna de fogo. E eles foram desenvolvendo essa nova mentalidade, a nova geração, porque a velha morreu toda no deserto. Então, essa nova mentalidade que eu quero falar para vocês hoje. Josué 4:3 nos informa que eles cruzaram o Jordão e agora eram 40.000 guerreiros armados que desfilaram diante do Senhor e se dirigiram à planície de Jericó, prontos para a guerra. Que tremendo, que diferença de postura, de mentalidade, né, daquele povo que saiu do Egito para este povo agora que estava cruzando o Jordão. Há 40 anos atrás, quando chegou o relatório dos espias que foram espiar a terra da promessa, o povo começou a gritar, a chorar, a murmurar, né? Eles reagiam aos problemas com desespero. A sua mente precisava ser renovada, porque eles não criam na palavra de Deus, eles eram carnais. Mas agora é diferente. A nova geração aprender a se organizar e a marchar debaixo de ordens. Estavam treinados a se mover com a nuvem de Deus sem questionar. O Mar Vermelho deu um escape da morte, deu vida, deu salvação para aquele povo. Mas o Rio Jordão daria vida abundante. Nós vimos, Jesus ele veio para nos dar vida e vida abundante. Vida, quando você, né, recebeu Jesus, passou pelas águas do batismo, como o povo passou lá pelo Mar Vermelho. Mas vida abundante é quando aquele povo cruzou o Jordão. E nós vimos que cruzar o Jordão significa você entrar de posse das promessas de Deus. Você
dar início ao seu ministério, como João Batista, como Jesus, como Elias, como Eliseu, todos deram início ao seu ministério ali no Rio Jordão. Então, esta vida abundante, essa posse das promessas, o cumprimento das boas palavras de Deus, seria quando o povo cruzasse o Jordão. Passado o Jordão, o rio dos começos, eles foram circuncidados, receberam, né, o sinal, refizeram o pacto com o Senhor que disse: hoje tirei de cima de vocês o opróbrio do Egito. 40 anos depois, o Senhor conseguiu, né, circuncidar aquele povo e tirar o opróbrio do Egito, todo vestígio, toda vergonha, todo e qualquer cheiro da escravidão da vida daquele povo. A circuncisão verdadeira, ela é feita por Jesus no coração do homem, cortando a velha natureza do pecado, removendo todo cheiro de morte. Está lá em Colossenses 2, 11 e 12, vai falar sobre esta circuncisão. É cortada toda ligação com o sistema egípcio da nossa vida, o sistema do mundo, a civilização do Egito, as suas leis, que para nós é o mundo. Toda esta ligação com esse sistema é cortado, né? É um sistema que, né, aponta para a morte, simboliza a morte, o mundo, a morte, o diabo. Quando Jesus circuncida o nosso coração, é cortado toda a ligação com essas coisas. Aconteceu ali, então, a renovação do pacto. Eles celebraram em seguida, depois que eles se circuncidaram, você imagina, né? 40 mil homens sendo circuncidados, que doideira, que loucura, né? E em seguida eles celebraram a Páscoa pela primeira vez na Terra Prometida. O maná cessou e o povo começou a alimentar-se dos frutos da terra. Para um novo tempo, uma nova revelação, um novo tipo de alimento. Sempre na Bíblia, quando muda o alimento, mudam as revelações, muda a dispensação de Deus com o povo. O maná lembrava uma promessa agora cumprida. A promessa lá de Deuteronômio 6, de 10 a 12, agora esta promessa foi cumprida. O rio se abriu a partir do instante que os sacerdotes ungidos, que levavam a arca, puseram os seus pés na água. Carregavam a presença do Senhor, de sua palavra, simbolizada pelo maná, a tábua e os mandamentos, e a vara de Arão, que floresceu, e estavam, então, dentro da arca. Tá? O maná, a tábua com os mandamentos e a vara de Arão. Aquela vara de Arão que floresceu estava ali dentro da arca, carregada pelos sacerdotes. Então, vamos lá. Duas coisas abrem o Jordão para o cristão entrar. Você quer passar o Jordão? Vou te dizer agora. Duas coisas abrem o Jordão para o cristão entrar na vida abundante, na vida prometida por Jesus Cristo. Duas coisas abrem o Jordão para que você entre de posse das palavras de Deus, das promessas de Deus, da vida abundante de Jesus na sua vida. A unção e a palavra. Disse Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Está lá em Marcos 12, 24. Não há como errar o caminho ou perder o alvo de Deus para nós, se tivermos o Espírito e a palavra nos guiando. O Espírito e a palavra. Ao final de sua vida, Josué, ele deu testemunho de que todas as promessas que Deus fez a ele se cumpriram ao pé da letra. Está lá, Josué 23, 14, você pode conferir. Todas as promessas que Deus fez a ele se cumpriram ao pé da letra.
Eu ouço notícias dos que vivem nessa terra da promessa, terra inacessível para as maiorias. São ministérios prósperos, pródigos em boas obras. Estão fazendo as obras que Jesus fazia e poderão fazer ainda maiores. Pregam o evangelho às multidões, curam os enfermos, expulsam demônios e ressuscitam mortos. Não vivem na escassez, mas encontraram o ponto certo da fé que abriu passagem pelo rio da vida. Do seu interior agora fluem rios de água viva que vão transformando o deserto de outras pessoas em jardins onde podem voltar à presença e comunhão com Deus. Mas, tristemente, 99% dos peregrinos vão morrer no deserto da incredulidade. Muitos estão lutando para sobreviver no deserto. Outros se esforçam para sair do deserto e chegar à terra da promessa. E poucos já chegaram lá e vivem sem qualquer esforço próprio. Sua batalha é a batalha da fé para se apropriar a cada dia mais daquilo que Cristo conquistou para eles. Vivem como José, o conquistador, em batalhas vitoriosas. Qual é o mistério? Não te deixarei e nem te abandonarei, disse o Senhor. Falou com Josué. Josué, você deve ser forte e corajoso. Josué deveria se esforçar e ter muito bom ânimo para obedecer toda a lei. Olha o que diz em Josué 16:8. Não te apartes dela para nada. Só assim você terá êxito. Recita sempre o livro da lei e medita nele dia e noite. Cumpre com cuidado tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás e terás êxito. Deus queria que Josué impregnasse sua mente com sua palavra. A palavra de Deus tem poder. Todas as coisas foram criadas e vieram a existir através da palavra de comando de Deus. Siga a arca. Siga a arca para atravessar para a terra da promessa. Todos os símbolos e ritos da lei que apontavam para a vinda do Messias perderam seu significado e valor. E a arca desapareceu, vocês sabiam? O véu do templo se rasgou, deixando exposto tudo que estava ali dentro, e a arca não estava mais ali. O que foi que os religiosos do templo fizeram? Eles recosturaram o véu novamente, né? Se a arca estivesse ali, o poder da arca era mortal para o homem quando ele estava em condição de pecado. Os anjos que vigiavam o portão do jardim do Éden, eles vigiavam também o acesso ao conteúdo da arca. Eles estavam sobre a tampa da arca, lembra? A arca representava o quê? A palavra, Jesus Cristo. Toda a glória que estava na arca foi para o corpo glorificado de Jesus. Lá em João 17, 4, 5. A arca, ela funcionava como uma espécie de portão dimensional de comunicação entre o homem e Deus. Um portão do Éden. Eles não podiam sequer tocar na arca para não serem fulminados. Todo esse poder explosivo da outra dimensão. Deus, em Jesus Cristo, ele colocou em nosso espírito agora. O Espírito de Deus desceu com poder, com som de vento forte, em línguas de fogo, para residir nos discípulos. Agora, através de Cristo, o Espírito de Deus pode residir em seu templo humano. Como, então, entrar na terra da promessa?
Enquanto houver egoísmo, não haverá amor ao próximo. Enquanto houver ira em você, dissensão, porfíria, não vai haver mansidão e humildade para aprendermos de Jesus. Precisamos aprender mansidão e humildade. Para isso, temos que abrir mão de toda ira, dissensão, porfíria. E temos que abrir mão do egoísmo, ou não vai ter amor ao próximo, não vamos ter. E o que te faz entrar na terra prometida em Canaã? Conhecer e praticar. Crer e obedecer à palavra de Deus. Enquanto houver murmuração, haverá ingratidão contra Deus. A carnalidade mundana vai gerando morte, que impede a espiritualidade dos filhos de Deus. Todos os frutos do Espírito que geram vida e paz, de Gálatas 5, são colhidos na terra que mana leite e mel. Lá na terra que mana leite e mel, você vai colher os frutos do Espírito que geram vida e paz. Os frutos da carne são os sintomas da doença. O problema está na raiz da árvore, que está entrelaçada no coração rebelde e incrédulo do homem que vaga no deserto. Sem fé é impossível agradar a Deus, Romanos 11:6. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37:4. Bom, crer é uma decisão. Incredulidade e medo são contrários a crer e confiar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 8. Crer não é algo na área da emoção, meus queridos. Crer é uma decisão da nossa vontade, no nosso soberano livre arbítrio. Nós vimos a história de Tomé, né, que não creu, da mulher com fluxo, que creu e tocou no manto de Jesus e foi curado. Quando nós decidirmos crer na palavra de Deus, nada mais nos deterá. A vontade forte vence os obstáculos e não vacila. Nossa vontade é forte para vencer os obstáculos sem vacilar. Assim como a mulher que foi ali tocar nas vestes de Jesus, venceu todos os obstáculos para ser curada do fluxo de sangue. É uma questão de decisão, a fé. Eu decido crer mesmo sem sentir, crer diante de evidências contrárias. A minha insistência e a minha vontade teimosa em crer na palavra de Deus vai resultar em vitória. Nós precisamos nos encharcar da palavra até que a nossa natureza caída e a nossa maneira de pensar errada desapareçam por terem sido absorvidos pela nossa nova personalidade em Deus. Há que chegar a um ponto de saturação quando acontecem as mudanças. A mulher chegou no limite, ela estava falida, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia, marginalização, considerada imunda, já sem qualquer recurso. Há que sonhar, dormindo e acordado, com o que você deseja. E só então algo novo vai irromper a luz. Sonhe, dormindo e acordado, até que isso irrompa a luz. É bem semelhante à gravidez. A mãe só pensa no bebê, acorda, antecipando o momento de vê-lo. Prepara o berço, o enxoval, o quarto e sonha. Sonha que já tem o filho em seus braços. Assim precisamos nós crer e viver a palavra do Senhor em nossas vidas. Amém? Meu tempo, acabou de acabar. Bom dia, Meire, Ismael, Edgar, todo o pessoal que foi chegando no Facebook. Veja essa postagem no Facebook mais tarde para que você pegue, né, esse momento final do nosso estudo e você aprenda como tomar posse da nossa herança, da terra da promessa, da vida abundante que Jesus quer dar para mim e para você. Fique na paz. Até quarta-feira, se Deus quiser, estamos aqui na nossa torre de vigia com a nossa voz profética, ok? Porque este é o meu serviço a vocês. A voz profética,
trazendo a palavra de Deus, né? O clamor que precisamos estar também diante do Senhor. Fiquem na paz. Bom dia, queridos.